Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele, nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia, não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados. Assim seja. Querida irmã, querido irmão, nós estamos hoje celebrando o Santo Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros missionários, mártires, evangelizadores, os primeiros evangelizadores da terra de Santa Cruz. Celebrar os mártires é celebrar aquela entrega total pela palavra de Deus, pela causa do Evangelho. Nos enche de ânimo, nos enche de motivação ver a vida desses homens que saíram de suas terras para poderem levar o Evangelho a outras localidades, para povos até então desconhecidos, onde eles evangelizariam e anunciariam Cristo como o Senhor. Hoje, muitas vezes, a gente tenta fazer um tipo de evangelização em que a gente vai aceitando e vai adaptando o Evangelho conforme a vontade dos ouvintes e conforme o bem-querer daqueles que a gente vai levar a palavra. Uma vez que nós temos hoje acesso a muitas informações, então a gente vai para determinado lugar ou para determinada pessoa ou grupo de pessoas, como a gente já imagina e sabe o modo de pensar desse grupo, ou daquela pessoa ou daquela localidade, às vezes a gente tem a tendência de dar uma achatada na pregação do Evangelho para tentar encaixar no modus operandi, no modo de viver daquela pessoa ou daqueles receptores do anúncio do Evangelho. E isso é muito perigoso, porque muitas vezes a gente pode deixar a mensagem central do Evangelho que convida à conversão e a assumir uma vida em Cristo. Mártires como Inácio de Azevedo e seus companheiros ali no século XVI, outros tantos ao longo da história da igreja deram a vida por causa do Evangelho de Jesus Cristo, porque acreditavam naquilo que anunciavam. Nós hoje não podemos relativizar o Evangelho, com medo das recusas, com medo da não aceitação. Por causa do politicamente correto, a gente às vezes deixa de denunciar o pecado, de denunciar a injustiça, de denunciar o erro, só para não sermos recebidos. Não, isso não é Evangelho. Isso daí é fazer comunhão com o mal, com o sistema que está cada vez mais querendo calar e silenciar o Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos ser assim. Olhemos para os mártires e tenhamos a ousadia e a coragem de fazer o nome de Jesus Cristo ser reconhecido e adorado. Texto do Evangelho que nós acabamos de escutar: os discípulos de Jesus são criticados porque num dia de sábado estão com fome, recolhem espigas e vão comendo. Aí os fariseus, os religiosos daquele tempo falam que é absurdo, como que fazem isso num dia de sábado, já que sábado não se pode fazer nenhum tipo de trabalho. Interessante que eles sempre estavam prontos para observar as normas da lei, nos seus mínimos
detalhes, nas minúcias da lei. Só que não guardavam a língua, né? Eles descansavam os pés, descansavam as mãos no sábado, mas não descansavam a língua. Sempre estavam procurando situações para ofender, para criticar Jesus e seus discípulos. E Jesus cita o exemplo de Davi que entrou no templo, e Jesus, na sua fala, está nos dizendo que Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, se Ele é Deus, Ele mesmo pode dar-nos um modo de entender o preceito diferente. Não pensemos nós que Jesus era um rebelde que não cumpria a lei. Ele mesmo foi circuncidado. Jesus viveu conforme um bom judeu. Ele cumpria a lei. Mas aqui não está, a questão não está no cumprir ou não a lei. Está no porquê que eu cumpro a lei. Então o sábado foi feito para o homem, para o seu descanso, para o louvor e adoração a Deus. E está se tornando um fardo para o povo. Jesus critica esse modo de interpretar. Para nós hoje é o domingo, dia do descanso, dia da família, dia de irmos ao templo para prestar o nosso hino de louvor e gratidão a Deus. Essa lei tem que ser vivida no espírito de adoração, de entender que Deus, Jesus, é o Senhor e merece toda a nossa vida, toda a nossa entrega. Nós temos, depois você pode observar e pegar na sua casa, a primeira leitura de hoje, Isaías, nos traz um relato do rei Ezequias, que é interessante, ele é acometido por uma enfermidade muito grave, e diante de uma enfermidade muito grave, é muito normal que nós fiquemos temerosos, fiquemos com medo, porque uma enfermidade muito grave pode significar o findar da nossa vida logo logo, e isso nos assusta. Então, Ezequias, que é um dos reis mais piedosos depois de Davi, um dos poucos na verdade, na sucessão do trono, piedoso, ele volta-se, né, para a parede e chora, e reza, implora, pedindo a Deus a cura. Mas é interessante que ele disse assim para Deus: olha, eu vivo uma vida honesta. Ele não está exigindo exatamente que Deus o cure por causa disso, mas ele só apresenta, olha, apresenta o coração, olha como eu tenho sido, e deixa para Deus decidir. E diante do pedido, da súplica do piedoso rei Ezequias, Deus concede a ele a cura e alonga a sua vida, que estava ali ameaçada de terminar, de chegar ao ocaso, como diz o salmista, que nós ouvimos, né? A vida está chegando ao ocaso, ao seu final. Naquele instante, naquele momento, qualquer enfermidade, então a sua prece é ouvida, a sua súplica é atendida, seus anos são alongados para que ele possa ainda servir mais ao rei. Aí ele fala com o profeta Isaías qual é o sinal de que ele subirá à casa do Senhor, ou seja, que Deus está com ele, que a cura de fato se realiza. O sinal que Deus vai dar e dá através do profeta é até maior que a própria cura que ele consegue, porque o profeta dizer que o sol, né, vai recuar, ou seja, o tempo vai retroceder. Como assim o tempo vai retroceder? Isso é impossível? Sim, é impossível para nós, mas não é impossível para Deus. Às vezes a gente olha as pessoas para tentar explicar, como eu falei agora há pouco, quando a gente vai levar o Evangelho, vai tentar adaptar situações, tentando dar uma leitura muito mais humanista, muito mais instrumentalizada do Evangelho, acaba negando coisas que ali estão, né? Olhando para os milagres, para tentar justificar que o milagre tal, na verdade, a multiplicação dos pães não foi a multiplicação dos pães, havia ali uns pães, eles foram partilhando, então o milagre da partilha, e ele vai tentando justificar todos os milagres. Aí Jesus expulsa o demônio. Não, na verdade, demônio era tudo que era doença naquele tempo, então não é só isso, mas demônio seria o mal instalado. Então expulsar o demônio é expulsar o mal, é expulsar aquele que oprime. Então tenta sempre reduzir os milagres de Jesus a questões sociais, ou questões de justiça, ou de libertação apenas pura de uma sociedade sistema. Isso é muito empobrecer os milagres de Jesus. Sim, ele faz milagres, ele é Deus. Aí você olhar para uma página dessa de Isaías lá no Antigo Testamento, vai justificar como esse milagre do retroceder do sol. É mais fácil a gente aceitar, como diz, né, a gente brinca, aceita que dói menos. Deus é o Senhor da história, sim. E se Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo, do passado, do presente e do futuro.
Você e eu não podemos voltar lá na nossa adolescência, na nossa juventude, naquela fase em que a gente teve uma situação muito terrível, muito triste, que machucou, para poder ir lá e consertar. A gente não consegue fazer isso, mas Deus ele pode visitar essa nossa história e pode nos trazer a cura e a restauração. Afinal, a Ele pertence os séculos dos séculos. E foi esse o sinal que Ezequias recebeu através do profeta Isaías, e que o tempo recuaria e recuou, confirmando que Deus está no comando da história. Que esse final de semana, que se inicia nessa sexta-feira, seja para nós uma oportunidade de nos aproximarmos mais da palavra de Deus e com confiança entregar a Ele a nossa vida, nossa história. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.